Vamos estar orando pela palavra de Deus. Sabe algo muito especial, querido? É ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso vai jogando fora tudo que te tormenta. Isso vem tirando da nossa vida algo que é a nossa alma atormentada. Senhor, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas na Tua mão. Senhor, o Teu Espírito Santo já mais do que discerniu, Senhor, essa guerra que estamos tendo, e nós queremos declarar que nós confiamos em Ti, e é assim que nós lutaremos as nossas guerras, confiando em Ti, confiando, Senhor, na Tua verdade. Lança fora toda a agonia da nossa alma, toda a dor, Senhor, toda a miséria, Senhor, e às vezes que nós nos enfiamos quando nós deixamos de crer que o Senhor tem as mãos sobre nós. Nós declaramos pela autoridade do Seu nome, do nome do Seu Filho Jesus Cristo, que aqui reina o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, amém? Já veio um espírito de alegria sobre a tua vida agora? Um espírito de luta? Vamos para cima disso. Queridos, nesse final de semana, no feriado agora, eu fui convidado lá pelo pastor Samuel, que é o presidente do MFI, para estar ministrando para os homens lá de Araçatuba. Queridos, que povo lindo de Deus. É muito legal quando a gente vê as mulheres em oração. Eu sempre gosto quando a pastora vai no congresso de mulheres, vai em alguma coisa das mulheres, mas, queridos, quando a gente vê homens tementes a Deus e guerreiros, cara que está lutando, é outra conversa, meu. Os homens não são que nem as Luluzinhas, que se reúnem e fica com um chazinho, não é assim. Os caras, que nem eu falo, que nem aquele filme 300 mesmo. O cara abre a porta, vê um facão e a gente vibra, lutando contra o mal. Lá foi muito especial, foi um tempo de guerra também, e eu fiquei impressionado assim com a quantidade de homens que, dentro das suas próprias vidas, vêm lutando contra o tormento das suas almas, contra as coisas que vêm atacando a vida deles. Eles às vezes não conseguem compartilhar isso de uma forma adequada com a sua família, com os seus, às vezes nem com os seus pastores, mas aquele foi um momento que eles venceram. Tinham em torno de 700 homens, é muita gente, muitos homens, e a gente viu cada um deles sendo tocado pelo Espírito Santo. Foi muito especial. Muitos deles com um espírito de morte, porque quando a nossa alma fica atormentada, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para nos livrarmos, sabe do quê? Dessa tortura, de ficar seco, de nós não confiarmos em Deus e da presença dEle não vir sobre a nossa vida e reinar sobre nós. Show urubu de Satanás da nossa vida. Isso tem que sumir de nós. Suicídio muitas vezes é proveniente de uma alma atormentada. Tanto é que a gente mudou. Não sei se vocês perceberam que era azul. Está apagado aqui, dá para ver direitinho? Está vendo que está amarelo? Era azul que tinha feito no começo, mudei para amarelo. Para fazer o quê? Fazer parte da campanha contra o suicídio. Não é o mês de setembro amarelo? Não é? O que é essa campanha? Desde 2014, eu acho que está tendo, de pessoas que são atormentadas por suas almas, por situações, e hoje a nossa estatística é que em torno de 36 pessoas, brasileiros sabidos, é que se matam por dia. 36 pessoas vão e tiram a sua própria vida porque estão atormentadas. Essas pessoas, às vezes não tem com quem falar, se enfiam num buraco, ficam dentro do seu próprio meio, e elas não conseguem, às vezes, alguém para dar a mão, para falar desse assunto, porque constrange, e elas ficam prisioneiras. Então é por isso que está amarelo. Tudo isso foi para explicar para você que nós aderimos à campanha, e quando você olhar aqui, você vai ver amarelo, você vai falar, opa, você pode salvar, se você pronunciar, se você falar aquilo que o Senhor deseja.
Nós vimos na semana passada uma abordagem da Bíblia nos mostrando caminhos para aquietar a nossa alma agitada. Quem lembra da semana passada? Quem estava aqui? Lembra? Aquieta minha alma, lembra? Olha como eu canto, voltei cantando tudo, cara. É assim, a gente aquietou a nossa alma, que é muito agitada por sobrecarga, por uma série de coisas. Não é só, às vezes, também nós entendermos que é só organizar, fazer uma organização das atividades da nossa agenda, mas é um alinhamento do que fazemos com os propósitos de Deus. Não é só arrumar a agenda, fazer coisas desconexas, sem o verdadeiro propósito para o que fomos criados, deixa a nossa vida sem sentido. Nossa, a pessoa faz tanta coisa, ela faz lá, ela faz aqui, mas aquele é o propósito da vida do cara? Não, às vezes não é. Então, querido, a vida dele vai ser sem sentido. Nossa, mas ele é um empresário de sucesso, ele tem grana, ele tem isso, tem aquilo. Esse é o propósito de Deus para a vida do cara? Às vezes não é. Então ele vai ser sem sentido a vida dele. Tem uma guerra para a gente lutar. Tem algo que está moendo, e se a gente não se posicionar, repete comigo: como eu luto as minhas guerras? Como você faz isso? Porque isso faz diferença. A vida, de uma forma mais simplificada, é mais do que nós fazermos menos quantidade de coisas. Os pastores estão comigo firmes ali no propósito de estar lendo esse livro que é o Simplifique, e essa frase é desse livro, e ele mostra isso, e isso está mexendo nas nossas vidas. A vida simplificada é mais do que fazermos menos quantidade de coisas. Envolve quem Deus nos chamou para ser, com um foco concentrado e objetivo. Não é só não fazer nada, que eu estou vendo algumas pessoas que não estão fazendo um monte de coisa, e a vida delas está sem sentido, do mesmo jeito que aquelas que fazem um monte de coisa estão fora do propósito de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Isso implica, queridos, em nos distanciarmos de inúmeras oportunidades menores, em prol das poucas para as quais nós fomos chamados, em função das quais nós fomos criados. Nós temos que distanciar de algumas coisas que a gente fica fazendo que não era para fazer. Tem coisa, eu tenho certeza, se a gente sentar junto, eu vou falar: o que você está fazendo? Aí você fala isso, mas peraí, para que é isso aqui? Não é que esteja errado ou certo, não é isso. Mas você pode se concentrar em outras que seriam prioritárias na sua vida, na sua casa, na sua família. É um estilo de vida que nos permite, quando encostamos a cabeça no travesseiro à noite, nós podermos concluir com gratidão que investimos bem o dia. O dia valeu. E que as várias responsabilidades da nossa vida estão em harmonia. Eu não estou falando que as várias responsabilidades vão estar todas certas. Não é isso, deu tudo certo, eu consegui. Não. Eu estou falando o seguinte: aquele monte de coisas às vezes que a gente tem para fazer, elas estão em harmonia. Foi feito de acordo com o que Deus desejava para mim e para você. Você está me entendendo? Fala amém. Você fica tudo me olhando, eu fico assim. Está em harmonia, está alinhado com as coisas. Nós só encontramos descanso, foi o que nós vimos a semana passada. Em quem? Só encontramos descanso no Senhor. Eu já fui um que tentou achar descanso em outras coisas. Ilusório, enganação, mentira. É isso que eu encontrei. Ah, Camal, mas não foi gostoso? Foi. Só que foi péssimo quando eu descobri que eu estava me enganando. Que ali não estava a felicidade. Parecia que estava. Dá uma impressão de que aquilo está correto. Mas a hora que eu fui na essência da coisa, o buraco que estava dentro de mim ficou maior. Ficou maior. Como é que eu luto as minhas guerras? Eu estava lutando errado. Estava pegando as coisas erradas. Eu estava investindo em coisas que eram menores ou maiores, mas o meu foco estava fora daquilo que era o propósito de Deus.
fora. Salmo 62:1 diz: somente em Deus minha alma encontra. Somente em Deus a minha alma encontra repouso. Dele vem a minha salvação. Se você confiar nisso, você não vai ficar borocochó assim, que nem um bobão, e fica lá, e o louvor está tocando, ele está adorando a Deus, você está quase morrendo. Luta. Assim eu luto minhas guerras. Não é em qualquer posição. Você fala, pai, mas eu estou caído. Se você estiver caído, se proteja aí e bate também. Como você vai morrer? Eu peço para o Senhor, Senhor, me deixa eu morrer lutando. Ô, coisa terrível você morrer sem lutar. Lutar pelas coisas dele, não pelas minhas. Senhor, transforma, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos confiar, que é quando eu luto pelas tuas coisas, quando eu luto pelos teus princípios, eu sou salvo. Porque é o que diz a palavra de Deus: quando eu perco a minha vida, aí eu vou salvá-la. Quando eu perco a minha vida em favor de Jesus, eu vou salvá-la. Onde eu encontro descanso? Mantendo-se quieto na sua presença. Salmo 46:10 diz: aquieta-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos aqui, não é aquietai você ficar quieto só, não é isso. Você pode aquietar a sua alma, às vezes você aquieta a sua aparência, e está olhando para você, as pessoas falam, nossa, que pessoa calma, e dentro você está numa agitação que só Deus sabe. Só Deus sabe como está teu coração, está agoniado, a tua alma está atormentada. Espere nele, espere em Deus. A gente viu que para aquietar também a nossa alma, nós devemos, como está no Salmo 37:7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Você acha que dá para ficar aguardando Deus, você não confiando nele? Dá, mas você sofre que nem um doido. Se você aguarda, sabe que está em luta, confiando nele, você suporta. E esse tormento, você fica protegido de todos esses ataques. Não é que não vai ter ataque, vai ter, mas como você vai estar? Assim, que nem um bombom, assim? Não. Tua alma está assim. Vem, Satanás, e dá um gancho nele, ele vai para o chão, e você pisa nele, porque ali é o lugar dele. Jesus te deu autoridade, e às vezes você esquece e não usa, fica preso. Nós devemos refletir que Deus é bondoso, é nisso que nós devemos saber. Salmos 16:7 fala: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livrastes da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Uau! O que está me faltando? Ai, eu não tenho o dinheiro para o arroz de amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou sem propósito. Olha para Jesus, confia nele, espera nele, e ele vai levantar a minha vida e a tua vida. Fala, Espírito Santo, a cada um aqui não se entregar. Fala para eles, porque ele está falando para mim. Muita gente entregue. Como é que você luta as suas guerras? Hoje, querido, eu gostaria de abordar de como nós lutamos com a nossa alma atormentada. A alma atormentada, ela é diferente da alma inquieta, que de forma geral ela se agita por não estar fazendo aquilo para o qual o nosso ser foi criado. Eu estou falando da alma inquieta.
Ela fica inquieta porque ela devia estar fazendo uma coisa e está fazendo outra. Ela fica inquieta, ela fica agoniada porque ela tem que correr para fazer o que Deus criou ela para fazer, e ela está fazendo outras coisas. Mas eu tenho que ganhar dinheiro. Mas você já ganhou, ganha mais, ganha mais, ganha mais, ou ganha menos. Mas eu estou aqui fazendo outra coisa porque eu tenho que atender todos os WhatsApp, todas as perguntas que me fizerem, e eu fico ali. Ela fica agitada, não fica quieta, porque ela não vai fazer o que Deus quer. Você pode estar fazendo coisas agitadas, se for para o seu Deus, o que acontece é que você está em paz. A tua alma está quieta, ela está fazendo o que deveria fazer. Quem já trabalhou bastante por uma coisa que queria fazer? Levanta a mão. Uma coisa que queria fazer. A gente cansa também, não cansa? Mas não dá prazer? A gente não se sente bem? É isso que eu estou falando. Propósito de Deus. A alma atormentada, ela sofre, ela sente-se oprimida. Eu falei, caramba, o que eu vou buscar na Bíblia assim? Né? Porque senão a gente ficava só na teoria de alguma coisa. Eu falei, me dá um homem que o Senhor fala que tem uma alma assim. Jó teve uma alma atormentada. Eu errei o nome. Vou corrigir agora. Estão preparados? É Ló. Você vai falar, pô, mas o outro também teve. Calma, eu estou falando desse. É de Ló que eu estou falando. Quem lembra quem foi Ló? Quem foi esse homem? É o homem que saiu junto, estava com Abraão. Estava junto com Abraão, que ele é sobrinho dele. Sobrinho de Abraão. Ele se separou de Abraão, eu vou para o lado. Abraão falou, escolhe aí. Ele olhou para o lado e falou, aquele ali tem mais verdinho, é para lá que eu vou, Ele foi para aquele lado. Abraão falou, escolhe aí, se você for para lá, eu vou para cá, a gente vai se separar. E Ló foi para aquele lado, Sodoma e Gomorra. Não faz mal, aqui está mais verdinho, é para esse lado que eu vou. 2 Pedro 2,7. Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ficar meio agoniado. Porque a minha referência de Ló não era que eu consegui captar do Senhor para essa manhã, para nós aqui. Olha o que diz o texto. Mas livrou Ló, homem, 2 Pedro 2, 7 a 8, tá? Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma. Olha isso. E ainda fala, sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Via e ouvia. Eu não via Jó assim. Eu falei, é para ver se vocês estão prestando atenção. Eu não via, sinceramente, eu não via Ló desse jeito que está escrito aqui. Eu não sei, vocês já devem ter visto tal. O cara desobedeceu, foi para o outro lado, morou em Sodoma e Gomorra, não obedeceu, transou com as filhas. O que está escrito aqui? Mas livrou Ló, homem o quê? Justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios. É a palavra de Deus. Quando eu penso em Ló, L-O, com acento, Ló, não me lembro de Ló como alguém especialmente justo na história de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu habitar nas campinas verdes de Sodoma, está lá em Gênesis 13:13, e na hora da fuga, quando as cidades seriam destruídas, fala para mim, o cara demorou, fala para mim, demorou, isso, Ló demorou. Eu falei, como assim demorou, senhor? O cara primeiro foi para um lugar que era suspeito para ir, vocês concordam comigo? Aquilo lá não era lugar para um cristão, para um cara de Deus estar indo, mas ele viu a Campina Verde, ele ficou prestando atenção na Campina Verde, e foi para um lugar que ele não devia estar com a família, ele não devia estar, não era ali o lugar, ele foi para lá, ele foi para aquele lugar, mas o Senhor o livrou, e quando o Senhor o livrou, foi lá para falar para o cara, olha, vou te tirar daí. Você não é para ficar nessa posição, não é para ficar assim. O
cara foi um vacilão, ele ficou assim, não sei se eu vou. Eu não sei se eu saio. Por que eu estou declarando isso? Deus está querendo tirar alguns de vocês de algumas posições e você ficar demorando para poder sair. Deus quer arrancar você de uma posição e você fica parado, estancado no lugar, vacilando. Pergunta para quem está do seu lado, você é um vacilão? Sai desse lugar. Ei, sai desse lugar. Sai desse lugar. Saia desse lugar. E lute as suas guerras, confiando no Senhor. Vamos ver lá como está no texto. Está lá em Gênesis 19, 15 e 16. Ele fala assim: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, querido, os anjos do lado salvando o cara, sai daí, vem, você vai morrer. Insistindo com o cara: sai dessa posição, para de fazer o que você está fazendo, vem para cá. Leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele feito o quê? Hesitado. O cara é um vacilão, meu. Os anjos estão lá, o cara está lá do lado. Sai da tua posição, sai daí. E o cara fica inerte. Para de fazer o que você está fazendo, sai daí. Levanta. Levanta. É vida. Você tem uma relação. Não é para a gente assistir um culto, como assim, eu vou lá, assisto o culto, o cara parece um desenho. Não. Sai da tua posição. Aí o cara levanta. Aê, meu. Senta aí, obrigado. Dá uma salva de palmas pro queridão aí. Se mexeu. Se mexeu. Querido, quando a gente está ministrando, a gente não está fazendo uma palestra só, não é nada disso. Nós estamos falando do nosso Deus que está conosco. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Cadê esse Satanás que estava aqui? Cadê esse maldito que estava aqui? Ó, tua postura interior já mudou, cara. Mudou. Depois que escapou da cidade, ele foi embebedado por suas filhas e teve relação com elas. Esse cara me deixa todo confuso. A palavra de Deus, a gente lê, a gente fala, não estou entendendo. O cara era justo, Deus falou, salvou a vida do cara, ele vai e tem uma relação com as filhas, se embebeda. Não estou entendendo nada. De fato, isso não nos parece realmente uma grande história de um homem justo. Parece para vocês? Nem para mim. Fiquei olhando para isso, eu lia. Como eu estava agoniado ali na sala? Agoniado. Mas, em Pedro, 2 Pedro acho que é, ele consegue chamá-lo de justo em algum sentido. Falei, Senhor, me mostra esse sentido. Cadê a justiça dele? Cadê ele sendo justo no sentido de estar sendo justificado pelo Senhor Jesus, por Deus? Deus repentinamente tinha assegurado a Abraão que ele não iria punir o justo com o ímpio. Porque o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu, ele falou, mas se tiver lá um justo, eu não vou destruir. Ele começou falando de 50, eu acho que era. Se tiver 50 lá, eu não vou nem fazer nada com aquela terra. Mas, é que eu sou Deus, eu acho que eu sei, Abraão. Se Deus falou que vai destruir, cara, e ele tem a medida dele, pode ficar em paz, cara. Alguma coisa havia lá, e essa coisa que havia lá era perversão e maldade eterna. Mas Deus garantiu para Abraão. Onde está isso? Em Gênesis 18, 25 fala assim, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, Senhor, não agirá com justiça o juiz de toda a terra?
Abraão estava com a mesma dúvida que eu estava. Falou, mas peraí, tem gente boa lá, vai matar? E na verdade Abraão estava alertando Deus, olha, eu já sei que você é Deus, que você sabe todas as coisas, mas eu vou te avisar, o senhor vai matar o justo e o injusto lá? O senhor não está às vezes está sendo meio relapso, Deus? Quantas vezes você fica tentando explicar para Deus que Ele não sabe direito do que Ele está fazendo? Fala para mim. Deus está mandando fazer, não, acho que eu estou entendendo errado. Não é para os teus olhos estar em tal lugar, é para estar em tal lugar. Não, mas eu acho que Deus, Ele acha que vai me fazer mal, mas isso aqui não me faz mal. Esse fruto proibido, ele é bonito, ele não vai me fazer mal. E aí eu vou e como daquele fruto. Em que sentido Ló era um homem justo então? Esse termo justo não está aqui como uma justiça imputada por Deus contra a justificativa que o homem tem em Cristo Jesus. Não é disso que está falando. Mas é de uma vida que resulta de tudo o que Deus opera no homem por graça, que é a justificação e a regeneração. Isso aqui teologicamente é um nó para explicar, mas eu vou te dar um exemplo desse negócio. Você vai criar os teus filhos onde? No mundo ou na igreja? Se você cria eles na igreja, vão ter coisas que vão acontecer que às vezes não te agrada, vai ter situação que você não está bem, e a vida vai rolar ali. Só que os princípios do Deus são constantemente ditos, constantemente são buscados, constantemente são vividos, e a gente vai sendo tratado no meio disso tudo, e quando eles estão grandes, eles não vão o quê? Se desviar. Quando você escuta das palavras de Deus, e você que está aqui, está louquinho para fazer um pecado, você fala, meu, estou aqui, mas eu vou, cara, dentro de mim tem algo que me atrai para esse pecado, me dá uma agonia, eu quero pecar, eu quero fazer tal coisa. Fica algo atormentando a tua vida para falar, isso está errado, isso que você está fazendo não é para fazer, não é o propósito que eu tenho para a tua vida. O que é que você está pensando? O que você está pensando de tal pessoa, de tal vida? Não pense assim. Ah, mas ela é culpada. Não pensa assim. Mas aí a gente quer justificar. Eu não vou perdoar. Eu não vou fazer porque a pessoa... Não faça isso. Atormentado. Mas a justiça aqui dada para Ló é a mesma que o Senhor dá como justificação para cada um de nós que vivemos na fé. Apesar de nós estarmos vivendo aqui e termos nossos defeitos, termos as nossas divergências, termos as coisas, nós escutamos da palavra do Altíssimo, nós queremos correr atrás dela, nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, para nossa casa, para os nossos filhos. Nada vai nos separar do amor de Deus, nada, nada vai nos separar do amor de Deus, nada, nada, nada. Deus atuou efetivamente na vida de Ló, efetivamente, com sua graça Ele tocou o coração, porque ele vivia naquele inferno, mas ele olhava aquilo e ele falava, isso é pecado, isso me agride, olha o que minha filha está vendo, isso é pecado. O espírito dele tinha sido tocado pelo Espírito Santo, e ele vivia atormentado pelo pecado que ele estava vivendo ali. A dor de um homem que vive atormentado pelo pecado, e esse atormentado é um atormentado passivo. Você fala, mas então eu estou confuso ainda, pastor. Se você fica atormentado e não toma uma posição, você pode acabar morrendo atormentado, mesmo sendo uma pessoa que o Espírito Santo tocou. Você tem algo para fazer. Vocês acham que eu vim para a guerra? Eu vim. Viver lá foi um tormento para Ló. Ló não foi um homem que banalizou o pecado e com ele se acostumou. Ele não se acostumava com o pecado. Eu não estou falando de uma interpretação que eu estou tendo. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Ló diz em Pedro,
se afligia e era atormentado com o procedimento dos que não tinham princípios morais. Em outra versão diz assim: Ló vivia enfadado da sua vida, dissoluta dos homens. Eu peguei o que é dissoluto. Pergunta aí para quem está do seu lado: o que é dissoluto? Aí, como aqui também tem aula de gramática, nós vamos falar o que é dissoluto. Dissoluto é quem demonstra um comportamento imoral, corrupto, devasso e libertino. Pessoas que lutam para dizer que não são santas. Vou falar de novo: pessoas que lutam para dizer que não são santas. Cara, quando eu acabei de ler o texto, veio um artista na minha mente, porque eu via isso na vida daquela menina, ela cantando. Eu falei: meu, essa menina é um anjo. E ela vai a público, quebra meu coração de falar que existia uma humanidade que podia ser sarada. Ela fala: não, perdemos alguém que podia lutar pela santidade do Senhor. Perdemos alguém que podia lutar. Como é que eu luto as minhas guerras? Em 2 Pedro 2,7 nos diz assim: mas livrou Ló, de novo, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Cara, você não está entendendo? Você está entendendo Ló de uma outra maneira hoje? A sua alma justa, que foi justificada pelo Senhor, ficava agoniada, atormentada, ao contemplar todos os dias da vida dos homens alienados. Alienados é separados de Deus, expressando seu amor ao pecado. Expressando o amor ao pecado. Amamos pecar. Como é que eu luto as minhas guerras? Me posicionando contra isso. Me posicionando a favor da vida daquela menina. A favor da vida dela. Porque ela pode ser tocada assim pelo Senhor, e ela pode ser liberta. Aquele cara pode ser transformado. Uma hora ele vai cair na realidade do vazio da vida dele. Dinheiro, tudo, nada vai preencher. Não tem conversa. Apesar de todas as falhas que nós vemos em Ló, o pecado o incomodava. Uau! Ló tinha uma alma atormentada pelo pecado, mas não era fonte de boa notícia para o pecador. Acho que se a gente às vezes está atormentado pelo pecado, como eu estou declarando aqui algumas coisas, e a gente não se posicionar, nós somos aquele que tem uma alma atormentada passiva. Nós não nos mexemos, e aquilo vai corroendo a nossa vida. Pergunta para quem está do seu lado: por que Ló não mudou de cidade? Pergunta aí. Não é? Ele não podia ter saído de lá? Meu, pisei na bola com Abraão, meu tio. Para onde eu vou? Eu vou voltar para lá, meu. Estou com a minha esposa em outro lugar, começa o negócio, fica tudo feio. Cléo, volta, vamos fazer o que a gente estava fazendo. Eu tenho que voltar para o trilho. Alma atormentada, passiva, é aquela que sim, ela tem uma sensibilidade do pecado, mas ela não se move para sair dele, ou para sair da convivência dele. Com quem que você está andando, meu? Com quem que você está andando que está, e você fica ali, como é isso? Muitas pessoas dizem que desejam ser fonte de salvação dos pecadores, mas banalizam o pecado. Mistura suas ações, pois mostram amor como uma casca. No entanto, o pecado não atormenta a sua alma. Como lutamos a nossa guerra? Passivamente? Ei, eu preciso dos guerreiros do Senhor para lutar essa guerra. Eu preciso dos guerreiros do Senhor para lutar essa guerra. E nós temos guerreiros aqui. Eu acredito nisso. Mas pastor, o senhor está falando da guerra contra o pecado da imoralidade? É isso? Sim, cara, estou falando disso também. Mas também de outros pecados que devem te atormentar e atormentar minha vida também. E nós devemos lutar contra eles. O pecado da ira.
Você é muito irado, a ponto de pecar, luta contra ela. Não luta que nem um bobão, tomando pancada, se ira por qualquer coisa. Não, luta contra ela. Gritaria, você vive gritando, luta contra isso, muda. Você é egoísta, você não consegue se mexer para fazer coisas para os outros. Cara, eu fico tentando pôr cada um com o propósito de fazer um serviço na igreja, para poder fazer alguém sair, dar um passo. Vem ajudar, vem fazer as coisas, larga o egoísmo, lutar contra o orgulho. Você é orgulhoso no teu coração? Dá um bicudo nisso, pá, chuta, pisa nisso, engole que nem uma rã. Você engole com as pernas abertas, você já viu? Quem conhece rã? Imagina uma rã. Engole o orgulho, põe ele para baixo. Mas não é orgulho, o meu caso meu caso é vaidade. Lança fora a vaidade. Como é que eu luto as minhas guerras? Contra a minha alma atormentada pelo pecado, é de uma forma ativa ou passiva? Se você ficar lutando só de uma forma passiva, e o Senhor pediu, vai lá e dá o recado para eles. Para de lutar de uma forma passiva. Luta como um guerreiro, protegido, ungido pelo Senhor dos Senhores. Assim você vai lutar, confiando nele. Por um lado nós mostramos amor e respeito aos vizinhos, amigos da escola, trabalho. Nós queremos que eles encontrem e reconheçam a misericórdia de Deus. A gente quer mesmo, eu sei disso. E eu acredito que porque Deus está falando, porque se não fosse Deus falando, eu não ia acreditar que Jó podia ser um homem justo, e que ele tinha temor no coração por aquelas vidas que estavam lá, mas só que ele era passivo. Deus tem misericórdia, mas ele sofria, era atormentado. Sai do seu tormento, sai, toma uma ação, toma uma atitude, muda, transforma, creia. O resultado, querido, de nós tentarmos conciliar bênção com pecado, sabe qual que é? Sabe quando você tenta juntar o pecado com uma bênção? Crise. Então você tem que tomar cuidado, quando você fala, eu estou numa crise, se falar para mim, eu vou olhar para você e vou falar, espera aí um pouquinho, deixa eu ver o seguinte, você está em pecado? Porque às vezes isso, você está tentando juntar essas duas coisas. A gente não entra em crise só por isso, mas eu quero te garantir, se você tentar juntar bênção com pecado, crise ou morte. Sabe por quê? Se você não está em crise, porque você está tentando fazer isso, é porque você não reconhece mais o pecado. E aí teu espírito morreu. E aí você começa a abraçar todo mundo. Tanto quanto queremos mostrar bondade para com os nossos vizinhos, amigos, conhecidos, o seu pecado, a sua rejeição a Cristo, nos deixa agoniados. Por que aquela pessoa que é tão bacana, que é tão legal, ela não vem para a igreja comigo? Por que ela não segue os caminhos de Deus junto comigo? Eu me sinto tão bem com essa pessoa, ela me fortalece tanto nas minhas coisas. Por que ela não está comigo? Ela tem uma rejeição à lei de Deus. Sua vida, como se Deus não existisse. Isso nos atormenta. Você fica atormentado quando tem alguém assim, que se você conhece? Nós devemos nos opor ao pecado do mundo, porque ele é errado. Ele leva o homem a tristes consequências. Se somos de fato regenerados em nossos corações, nós nos opomos ao pecado, porque ele vem para roubar a glória de Deus. Então assim, meus, resolve essa parada. Por que eu não aceito tal coisa? Mas eu estou certo. Eu não estou perguntando se está certo ou se está errado. Eu estou te falando, você tem que sair disso que você está vivendo, para que você não seja roubado com aquelas coisas todas, de orgulho, vaidade, um monte de coisa, e a glória de Deus sair da sua presença. Você passa a não enxergar mais. Você vai cantar um louvor,
e parece um funeral. Eu não estou falando por causa da tristeza, não tem problema a gente chorar, se derramar de adoração na presença de Deus, falar, são triste porcaria nenhuma. Eu estou adorando e estou chorando porque eu amo a Deus, e o cara está apontando para nós, falando que nós estamos tristes. Não, nós adoramos a Deus. Eu posso adorar a Deus chorando, rindo, pulando. Não é assim que Davi fez? Tem alguma coisa na palavra do Senhor que nos tira dessa liberdade de sermos felizes na presença dEle? Não. Então sim, vai haver teatro, vai haver dança, vai haver louvor, vai haver o que for, mas a nossa mente tem que aprender, a nossa alma tem que aprender a lutar as nossas guerras. E ela só aprende se ela for ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Só assim. Nós devemos estar atentos para não termos um sentimento frio e morno sobre o pecado. Não devemos nos familiarizar com ele, com o pecado, até ficarmos insensíveis e cauterizados com ele. Nós temos percebido a estratégia do mundo e do diabo, que é fazer com que olhemos o pecado e para nos sentirmos normais, como algo normal. O mundo está falando o seguinte: olha para essa anarquia, para esse negócio, e finge que é normal. Vai ser para alguma outra geração de perdidos, não para mim, não para você, não para os teus filhos. Você não vai aceitar, você não vai passar por essas coisas, e você não vai se enganar, porque eu estou declarando em nome de Jesus, que você vai entender isso. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu usei uma frase que não é minha, mas eu amo ela. Eu tentei pegar o autor, eu esqueci de pegar, não consegui. Mas ele fala que pecado bom é aquele que dói. E nesse texto eu me lembrei dela porque fala disso. Jó sentia a dor do pecado. É para ver se vocês estão ouvindo. Ló sentia a dor do pecado, ele era atormentado por ele, mas ele era um atormentado com uma alma passiva. Ele não chegava ao ponto de tomar uma atitude, era um justo. Aí eu falei, caramba, ele é igualzinho a eu e a você. Vai depender do que? A mudança das coisas, de nós tomarmos a atitude, de nós fazermos o que devemos fazer. Pecado bom é aquele que dói. Ló não estava insensível ao pecado, no entanto, aparentemente ele lutou a sua guerra de forma inadequada, caindo no engano e sendo induzido a pecar contra a sua própria família. Cara, isso não sai barato. A guerra, por isso que eu estou falando, como é que nós lutamos as nossas guerras? Sabe por quê? Porque parece o seguinte, eu não tomei um soco. Você está achando que está leve as batidas que você está tomando. Só que ele está minando você, tua casa, tua família. E quando você olhar, ele roubou teu filho, ele roubou tua filha, ele roubou teu coração. E ele vai falar, foi você que fez. Satanás vai fazer isso. Ele está tentando te enganar, porque ele vai apontar e vai falar, você que é culpado. E aí vem o Setembro Amarelo. O conselho que Satanás vai dar quando acontece isso é assim: se mata. Se mata. Se mata. Ele não vai pegar leve não. A luta é grande. Por que você sai da presença de Deus? Eu não gostei da pipoca da festa. Hein, Zé? Quem não gosta daquela pipoca, né? Mas pode ser alguém que não gostou. Nossa, os caras fizeram a pipoca daquele jeito. E aí sai da presença de Deus. Qual é a bobagem que te tira da presença de Deus? Homens e mulheres maduros. Homens e mulheres que não são frouxos, para poder lutar a guerra, que é para a eternidade. Uma alma incomodada se importa e toma atitudes para vencer o pecado da sua mente, das suas vontades e das suas emoções. Eita, quando a gente vence quem já venceu sabe do que eu estou falando. Quando você luta contra algo que você deseja, porque é o inferno, eu falo, Senhor, como é que eu posso ler tanto a Bíblia, fazer tanta coisa, e às vezes ainda ser tentado por coisa? Ele falou, Satanás, Camal,
Porque a gente quer uma solução definitiva. A solução definitiva existe, é a morte. Depois que você morrer, se você ficar bonitinho nos caminhos do Senhor, você vai ter a glória eterna. Creia nisso, confie nisso. Enquanto isso, aqui não é tempo para ficar de descanso. Ele dá uns refrigérios da guerra, mas aqui é para você. Isso. Aí tem uns intervalos que ele dá. Vai tirar umas férias ali, vai fazer isso aqui, direitinho, sem se afastar de mim. A alma atormentada também é incomodada pelo pecado, e ela pode ficar continuamente vivendo nele, e cair em suas ciladas. Isso não estava na Bíblia, mas eu fiquei pasmo, olhando para a vida de Ló, um homem declarado justo pela Bíblia, mas que vivia constantemente atormentado por um pecado, pelos pecados, e ele tinha um tipo de tormento que era passivo. Ele dormiu com as filhas, ele caiu, ele abriu os olhos, com as suas filhas ao lado. Ai, que dor, como voltar atrás? O que você está esperando para cair? Nós não podemos fazer assim. Cara, morre, luta, mas morre em pé, morre lutando. Isso dá sentido para nossas coisas, para tudo que a gente está fazendo. Tudo passa a ter sentido. A alma atormentada passiva, ela não abre as portas para ganhar vidas. Ela pode sim evidenciar que estamos sendo vencidos pelo pecado. E a palavra de Deus diz assim. Hoje eu não estava esperando que eu ia chorar, mas esse versículo final me mostrou que eu acho que eu ia. Que fala em Salmos 119, 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Nós precisamos sentir isso. Nós precisamos entender isso. E eu quero te pedir para que você decida como você vai lutar suas guerras. Eu quero pedir para você ficar em pé. Estão preparados? Sabe por quê, querido? Quando a gente medita sobre uma palavra, os pastores, as pastoras sabem disso, a gente vem coisas nas nossas mentes, de pessoas. E para mim, eu tenho alguns protegidos na igreja, mas a Ana é a minha preferida, porque você é uma dessas que me ensina a lutar. Eu amo ver vocês aqui. Você é um homem que entrega a tua vida para a tua esposa. Ei, igreja, é para olhar para eles e aprender como é que é. Eu já sei que quando eu falo isso, a honra é toda dada ao Senhor, e Deus vai sustentar, porque assim a gente luta as nossas guerras. Assim nós devemos lutar, porque o Senhor é conosco, confiando nele, vivendo aquilo que Ele tem para nós. Você que está passando as suas guerras e quer receber, realmente tomar posse disso que você está escutando hoje como palavra. A guerra está aí na tua cabeça. Você vem aqui para frente, vem aqui que nós vamos estar orando só com você. Sai do seu lugar e vem aqui. Sim, Senhor. As suas guerras. Senhor, eu conheço a guerra de alguns aqui. Tem gente que está lutando e está em guerra e não está aqui. Sai do teu lugar e vem para cá. Sai daí, vem para cá. O amor de Deus está com a tua vida. Sai do teu lugar e vem para cá. Assim nós vamos lutar as nossas guerras. Uma das coisas que eu ministrei nesse final de semana foi uma palavra que está em 2 Crônicas, que fala que o povo todo estava cercado. 2 Crônicas 20:13 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Uau! Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo,
estavam ali de pé diante do Senhor. E eu falei: Senhor, tudo o que eu vi de Ti foi que nós devemos nos jogar aos Seus pés, nos jogar aos pés da cruz, nos lançarmos aos pés da cruz, para que a gente possa ver a Tua graça, porque os ouvidos do Senhor se inclinam para um coração contrito, para um coração que queira recebê-lo. Então, antes de ficar em pé, nós devemos nos ajoelhar, nós devemos nos lançar, nós devemos sim nos colocar ao chão. Essa é a luta que o Senhor nos ensina, que quando somos fracos, somos fortes. Você que pode, se ajoelhe. Se você não pode, põe a mão aí no teu coração, está tudo em paz. O Senhor conhece todas as coisas. Escuta o louvor, tem um tempo com o Senhor. Se coloca na presença dEle, você vai achar o teu alicerce, para que você não seja abalado. Uma mensagem para você: fica onde você está ajoelhado, porque Ele não te fala que você não vai ser abalado, simplesmente para te dar uma palavra de motivação. Não é isso. Para esse domingo você sair daqui: puxa, tive num culto motivacional. Esquece isso. Não é isso. Eu estou falando de um Deus que é presente em todas as áreas da nossa vida, em tudo, Ele tem o comando, tem a direção. Isaías 59, 21, vem e declara para a tua vida hoje, aqui, essa palavra. Isaías 59, 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que eu pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da sua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ele está garantindo para a tua vida isso. Não se desviarão de você, da sua casa, da sua família. Ei, e o Senhor tem mais. Aí Ele te fala uma outra coisa. Você se ajoelhou na presença dEle? Você realmente dobrou teu coração? Você dobrou as coisas da tua mente? Você fez isso agora? Então Ele te traz Isaías 60, 1 e 2, que fala assim: levanta-te, levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece, porque veio a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a tua glória se verá sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, estar abençoando a tua igreja. Senhor, que ninguém saia daqui do jeito que chegou, que cada um possa realmente estar tomando decisões que não sejam momentâneas, por emoção, por música, não, por nada disso, nada, que possam estar tomando a sua decisão agora e falar: Senhor, eu vou dar um passo mais na tua direção, eu não vou deixar minha alma atormentada pelos pecados de uma forma passiva, e eu vou me posicionar contra os meus pecados, contra aquilo que vem sobre a minha casa, a minha família. Eu vou lutar, Senhor, porque, Senhor, eu confio em Ti, em nome de Jesus.